Agora são 6 horas e 54 minutos, nós estamos de volta com o Manhã no Ar. E o Dia Nacional dos Animais é comemorado hoje. A data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre os cuidados que devem ser dados aos bichinhos, sejam domésticos ou selvagens. No cenário regional, é comum a divulgação de notícias de animais que foram abandonados nas ruas ou vítimas de maus tratos. Já que é o dia deles, que tal atentar para os devidos cuidados que eles precisam para viver bem? Os animais silvestres, por exemplo, que estão mais próximos ao meio ambiente, sofrem com a caça predatória. Cerca de 600 a 800 espécies de animais silvestres passam pelo IBAMA anualmente. Dentre eles estão as espécies que têm maior risco de extinção, como a onça-pintada, o peixe-boi, o gavião real e, por último, o sauim de coleira. Robson é analista ambiental do IBAMA. Explica que são muitos os motivos que levam o órgão a fazer apreensão. Tem muito caso também de desmatamento, atropelamento em estrada, incêndio, queda de ninho, tráfico, apreensão não só pelos órgãos ambientais, mas também, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, tudo faz a apreensão e traz para a gente. Ainda segundo o analista, animais silvestres podem viver em ambientes domésticos apenas se tiverem sido comprados em lojas certificadas. Mas a melhor forma de cuidar deles ainda é deixar no habitat natural. É você respeitando o ambiente dele, deixando o ambiente dele intacto e deixando ele quieto no ambiente, sem alteração. Qualquer alteração que você faça no meio ambiente, você está prejudicando ele. Então, quando você tira um animal do meio ambiente e traz para a sua casa, você pensa, às vezes, que está dando uma vida boa para ele. Não está. Esses bichos que normalmente as pessoas criam são bichos que vivem em bando. Então, os papagaios, macaco, é tudo bicho que vive em bando. E aí você priva ele de viver em bando, leva ele para viver sozinho, muitas vezes preso no chão, cortam asa, prende o animal pela cintura. Então, não tem como você dizer que está tratando bem o animal. Você está prejudicando ele. Quando algum desses animais sofre influência humana, há uma alteração no ciclo da natureza e causa um desequilíbrio. Vale lembrar que a lei que ampara os animais é válida para todas as espécies. A gente depende do meio ambiente, o meio ambiente depende dos animais e das plantas e da interação que existe entre eles. Nenhuma espécie vive sozinha, independente das outras, todas elas interagem. Coisas como, por exemplo, polinização, disseminação de sementes, controle de pragas, controle de animais que eventualmente podem virar uma praga, tudo isso é feito num ambiente natural em equilíbrio. Uns sofrem por serem exóticos e outros por não terem um lar. A história de maus tratos faz parte, infelizmente, da vida da Blonde, do Batman, que está bem aqui, e do Franco. Eles já passaram por coisas terríveis, mas hoje são muito felizes. Marcela, a dona deles, conta como conheceu os animais. Blonde era um dos animais comunitários que uma das voluntárias da ONG, a Pri, cuidava. Só que ela era uma gatinha especial, ela tinha um probleminha no olho e ela apanhava muito dos outros animais. Mas ela foi ficando aqui em casa, eu fui cuidando dela, ela foi melhorando, a gente foi se apegando e não saiu nunca mais. O Batman foi uma amiga que me ligou dizendo que tinham entrado em contato com ela porque ligaram uma máquina com ele dentro. Aí ele ficou internado um pouco e, assim, demorou cerca de 7 meses para ele começar a interagir com a gente. Ele era muito assustado. Ele só vivia escondido nos lugares, ele não saía, ele não interagia. Hoje em dia ele é um gato extremamente carinhoso. Ela também é ativista, luta pela causa dos animais, participa com um trabalho voluntário de uma ONG. Para ela, a adoção responsável é um caso de sensibilização social. A gente defende que a adoção responsável é você fornecer para o animal que você adota, que você se responsabiliza, toda a estrutura de segurança. Eles precisam comer, ter água limpa, eles precisam, por exemplo, aqui a gente tem alguns brinquedinhos, é o que a gente chama de enriquecimento ambiental. Então eles precisam ter distrações, entendeu? São vidas. Eu não consigo imaginar a minha vida sem animal nenhum, sem bicho nenhum. Eles fazem toda a diferença. E olha, bem na hora da gravação dessa reportagem, a repórter Juliana Silva teve uma surpresa. Olha só o que aconteceu.
É que a onça pintada, chamada carinhosamente de Kira, que ainda é filhote, vivia em uma comunidade. Ela tinha convivência com crianças e por isso é bem brincalhona, mas não se engane, é melhor que ela fique longe desse tipo de contato. Animais como estes são fofos, parecem gostar de brincadeira e interação. Porém, é uma situação que oferece risco, né, para todo mundo. Criar um animal, um bicho selvagem em cativeiro não faz bem nenhum para ele. E é muito comum culturalmente aqui as pessoas encontrarem esses bichinhos e resolverem ficar com eles em casa, começar a cuidar, mas em uma hora isso pode dar um problema porque esse não é um ambiente específico. Em breve a Kira será solta e devolvida à floresta, onde é o lugar dela, assim como é o lugar de todos os animais silvestres que infelizmente acabam sendo colocados em cativeiro, vivendo em condições que não são adequadas a eles. E aqui no Amazonas, em 2017, foram registrados mais de 190 casos de crimes contra animais domésticos. Já no ano passado, esse número aumentou, subiu para 208. Entre os crimes mais graves estão agressão, mutilação e morte, como no caso da cadelinha Chocolate, morta após ser atingida por um tiro de chumbinho no último fim de semana. Para dar mais detalhes sobre esses números e falar das punições para quem comete crimes contra os bichinhos, a gente vai conversar agora com a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e da DEMA. Seja muito bem-vinda, Carla Biagi, ao nosso estúdio do Manhã no Ar. Obrigada, Adriane. Bom dia a todos. Existem questões culturais aqui no Amazonas, principalmente quando se trata de animal silvestre, que é dessa espécie de adoção. Tornar uma onça pintada, por exemplo, um gatinho, um bichinho que você vai manter dentro de casa, quando você resgata ou vê, tipo, a mãe morreu, encontra aquele filhotinho, as pessoas até acham que podem estar fazendo bem, mas não é assim, né? Não, animais silvestres não podem ser criados em casa, como animais domésticos. Eles têm que ser criados no seu habitat natural e nos casos que são possíveis de se manter o animal silvestre em casa, são só aqueles que são de animais criados em criadouros e que têm a licença ambiental do IBAMA. Então, essa boa intenção pode ser interpretada como um crime. Exatamente. Agora, aqui na capital, principalmente, a gente tem registrado com muita frequência o número de casos de violência contra animais domésticos, né? Quais são os crimes mais comuns que chegam até a delegacia? Sim, exatamente. O crime de maus-tratos é o crime de maior índice que nós temos na delegacia. As ocorrências, vêm muitas denúncias assim de maus-tratos, principalmente de privar da liberdade, manter acorrentado por muito tempo, durante 24 horas, manter os animais sem a devida alimentação, sem água limpa, alguns casos também de agressão, alguns casos que chegam até a ocorrer a morte do animal. Então, assim, diariamente nós temos muito registro de ocorrências e agora a tendência é aumentar, porque as pessoas estão indo denunciar. Antes as pessoas até tinham receio ou desconhecimento, não sabiam onde deveriam denunciar. E hoje em dia, com as informações, elas estão sabendo onde denunciar e por isso esse aumento crescente, né, do número de ocorrências. Quando essas denúncias chegam à delegacia, é comum que as pessoas justifiquem que não sabiam que aquilo se tratava de um crime? É comum, é muito comum ainda alegarem o desconhecimento da lei, mas só que nós também fazemos toda uma orientação. Quando nós vamos fazer a visita na residência do tutor do animal, nós orientamos, verificamos, nós fazemos também esse serviço de campo. Agora, a gente mostrou ainda há pouco para você de casa, vai mostrar novamente algumas características que indicam que está de fato acontecendo um crime de maus tratos, né? Para você que diz não saber ou para você que de fato não sabe, a gente vai mostrar mais uma vez o quadro para você aí em casa, essas informações do que seria um crime de maus tratos. Olha só, abandonar, espancar, golpear, mutilar, envenenar, isso é inquestionável. É muito claro que é maus tratos. Manter preso permanente em correntes. Tem muita gente que pega um filhotinho ali de cachorro, que é um animal que vai ficar de grande porte, até de macaco muitas das vezes, e mantém dentro de casa. Quando o animal começa a ficar forte, prende em correntes e o animal fica naquela situação de estresse o dia inteiro. Isso também é um crime, né, doutora? Sim, é importante ressaltar que o abandono ao animal também é considerado crime de maus tratos. E ocorre muito, principalmente quando o animal está doente, as famílias abandonarem o seu animal de estimação.
Outras características que indicam aí esse crime de maus tratos é o local em que esse animal está, se é pequeno, anti-higiênico, se tem luz, se ele está vivendo num ambiente de frio, de chuva, sem ventilação, o excesso de luz solar, não dá água e comida diariamente, né? Negar assistência veterinária ao animal doente e ferido. Isso se dá tanto para o animal que você tem em casa, como uma situação de, por exemplo, um atropelamento. Você tem que prestar atendimento, socorro para aquele animal que acabou sofrendo acidente, né? Verdade. Também recebemos denúncias nesse sentido, de pessoas que atropelam animais na rua, e as pessoas agora estão indo denunciar também na delegacia. Uma outra característica é essa obrigação do trabalho excessivo. E a gente já trata de animais como um cavalo, por exemplo, um animal que acaba sendo utilizado como uma ferramenta de trabalho, o próprio boi, entre outros animais já de maior porte, que acabam sendo um trabalhador, né? Porque exerce sem ter tempo de descanso, sem ter tempo de alimentação adequada, nada do tipo, né? Isso aí acontece culturalmente, mas aqui no Amazonas não tem tanto, mas assim no Nordeste que eles utilizam aqueles burros, né, jumentos, mas a gente ainda vê um ou outro caso aqui no Amazonas. É muito comum também a busca por uma padronização de raça, principalmente de cachorros. E nessa padronização, o que existia muito e ainda existe é a amputação. Amputação de rabo, cortar a orelha para o cachorro ter um padrão que fique aparentemente mais bonito ou popular. E esse tipo de prática já está proibida? Já está proibida. Salvo engano, em 2013 teve uma resolução que proibiu esses procedimentos estéticos realizados nos animais, que é o corte da cauda, a caudectomia, a cordectomia e também quando corta a orelha. A cordectomia quando corta as cordas vocais. A caudectomia quando corta o rabo e também a orelha. Hoje em dia são procedimentos estéticos veterinários que são proibidos. A pessoa que quer um cachorro, mas não quer que ele faça nenhum tipo de barulho, não quer que ele lata, então acaba cometendo esse que agora é um tipo de crime. Sim, cometendo um crime, né? Porque o animal, a forma dele se manifestar é latindo, então isso é muito natural. Agora, a gente falou aqui de diversas características que aparentam, que indicam aí um crime de maus tratos. Para quem insiste em continuar fazendo esse tipo de coisa, o que essa pessoa pode estar passível? O que pode acontecer com ela? Ela pode sofrer uma penalidade pelo crime de maus tratos, uma penalidade que pode ser punível de 3 meses a 1 ano de detenção e multa, e se houver a morte do animal, ainda há o aumento de pena. Nesse caso, a gente viu recentemente um caso que chegou até a delegacia, né, do cachorrinho, a cadelinha vira-lata que estava passeando com os donos e de repente foi atingida por um tiro de chumbinho e morreu. Não houve, quem atirou não prestou nenhum tipo de socorro, de assistência nenhuma. Nesse tipo de caso, o que pode acontecer? Nós estamos com procedimento na delegacia e nós estamos dando andamento e ele pode ser considerado culpado. Nós vamos fazer todo o procedimento criminal na delegacia, colher todos os fatos, encaminhar para a justiça, para a vara do meio ambiente. Os crimes contra os animais, eles são afiançáveis? Na verdade, não é afiançável porque ele é um termo circunstanciado de ocorrência. Ele é um crime de menor potencial ofensivo. Então, ele tem todo o máximo da pena que ele vai cumprir é 1 ano, com o aumento de pena, se houver a morte do animal, mas isso daí é feito na justiça, né? No nosso caso, não é afiançável porque é de menor potencial ofensivo. Mas quem está acompanhando a gente agora e viu todas essas características aí de crimes de maus tratos, quiser denunciar, qual é o procedimento? Tem que ir na delegacia especializada ou pode procurar outro DIP? É muito importante que compareça conosco na delegacia especializada, porque nós temos todo o procedimento que é cabível para esses casos. Mas se for algo que ocorra no plantão, como foi nesse caso da cadelinha chocolate, nesse caso pode ir no plantão, qualquer delegacia que tenha plantão, pode fazer o procedimento inicial por lá e depois o delegado vai transferir para a DEMA, que é da nossa competência, né, da nossa atribuição. E antes da gente encerrar, gostaria que a senhora aproveitasse a data de hoje, né, que é o Dia Nacional dos Animais. É uma data de reflexão, né, de maus tratos, de cuidados, do que a gente tem que estar atento, para deixar uma mensagem para o nosso telespectador, para as pessoas que estão acompanhando agora o Manhã no Ar. Eu acho que o mais importante nessa data comemorativa é aprender a respeitar os animais, a cuidar, dar um bom tratamento. Se você se dispõe a ter um animal de estimação, você tem que dar todo o cuidado e carinho necessário. Você não é obrigado a gostar dos animais, mas se você
pega um animal, você tem que tratar bem. Você tem que dar carinho, dar amor, dar atenção, dar os cuidados básicos para o animal. E é dever de todos, constitucionalmente, garantir o bom tratamento e o respeito a todos os animais, seja domésticos ou silvestres. Recebi hoje no Manhã no Ar Carla Biagi, que é titular da DEMA, trazendo as informações para você aí do que caracteriza o crime de maus tratos contra os animais e as possíveis punições. E a gente continua falando agora dos casos de violência aqui na cidade, no estado, e um homem foi preso na manhã de ontem, suspeito de tentar matar a própria esposa. A vítima de 40 anos foi agredida com pauladas na cabeça. O homem de 43 anos foi preso pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Ele é suspeito de tentar matar a ex-companheira de 40 anos com várias pancadas na cabeça após uma discussão. Essa tentativa de feminicídio aconteceu no último dia 9 de março, no período noturno. No mesmo dia, um parente da vítima esteve aqui na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. A mãe da vítima que fez a denúncia ainda na noite do dia 9, porque a vítima estava hospitalizada. Então a mãe achou por bem comunicar imediatamente o fato à autoridade policial. Aí vocês pediram o mandado de prisão preventiva, que ocorreu na data de ontem e hoje ele está sendo apresentado. Então, aí na segunda-feira, com a chegada da gente aqui, tomou conhecimento do fato, as imagens da vítima estavam circulando, a vítima ensanguentada com esse golpe de uma paulada na cabeça, ela tomou muito forte. E aí nós entramos em contato, realizamos as primeiras diligências e na data de ontem eu representei pela prisão preventiva do autor. Contamos com a sensibilidade do judiciário, que decretou imediatamente, e hoje conseguimos efetuar essa prisão. A delegada disse que a identidade do suspeito não será revelada. Tudo para resguardar a vida da vítima. Ela conta ainda que só não houve algo mais grave porque houve uma intervenção. A enteada da vítima ouviu barulhos, a gritaria, o pedido de socorro e resolveu apartar a briga. Foi aí que, nesse momento, a mulher conseguiu fugir. Eles estavam separados, mas voltavam. Infelizmente, é um relacionamento bastante conturbado, como é da maioria das vítimas, que começou com injúrias, que começou com tapas, empurrões e acabou numa tentativa de feminicídio que, graças a Deus, tinha alguém que impediu que o ato se consumasse. O homem foi apresentado aqui no anexo da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, que fica no 13º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Cidade de Deus. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, onde ficará à disposição da Justiça. E o cliente de um aplicativo de transporte relatou que foi vítima de preconceito por ser homossexual enquanto solicitava uma corrida de carro. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer informações sobre esse caso para a gente. Olá, Fred. De que forma que esse fato aconteceu, né? O cliente chegou, inclusive, a procurar a delegacia para fazer a denúncia. Teria sido através de mensagens, né? Foi exatamente isso, Adriane. O caso aconteceu no último fim de semana, no último domingo. A vítima é um maquiador e cabeleireiro de 29 anos de idade. Ele estava em um bar no centro da cidade e tinha o objetivo de se deslocar a uma boate que também fica ali na mesma região. Por isso, decidiu pedir um motorista de aplicativo por meio daqueles apps instalados nos aparelhos celulares. Então, assim que pediu um motorista de aplicativo, o app designou um profissional que iria fazer esse atendimento. Só que existe uma ferramenta de comunicação, muitas vezes é como se fosse um chat de bate-papo, para que o motorista e, no caso, a pessoa que vai receber essa corrida, consiga conversar, para que os dois consigam conversar, com o objetivo de facilitar o local onde essa pessoa esteja. Muitas vezes esse bate-papo é utilizado para isso. Só que então o motorista acabou perguntando nesse bate-papo para esse cliente se ele era homossexual. E a partir daí disse que caso fosse, era melhor pedir um outro motorista, cancelar aquela corrida e fazer um novo pedido, porque ele
O motorista não gostava de fazer corridas com homossexuais. Enfim, isso inclusive está explícito numa conversa que esta vítima conseguiu printar e disponibilizou para a polícia. A partir disso, então, essa vítima disse que iria buscar os direitos diante do que aconteceu, pediu um novo motorista ali, cancelou a corrida, fez novo pedido e conseguiu se deslocar até a outra parte do centro da cidade. Só que posterior a isso, foi buscar os direitos. Fez, inclusive, um registro, um boletim de ocorrência no 3º Distrito Integrado de Polícia, relatando o que havia acontecido. Também aqui em Manaus, procurou a sede da empresa para relatar o que havia acontecido. A princípio, não teve lá um atendimento muito atencioso, apenas deram o número de contato e um e-mail. Só que nas redes sociais, outras pessoas também cobraram atitudes mais severas dessa empresa em relação a este motorista, que foi identificado até o momento como Fredson. Inclusive, existe também uma parte que foi printada da conversa, que está disponível, em que uma pessoa cobra essa empresa na rede social, dizendo algo relacionado ao caso. A empresa responde e diz que não concorda com a atitude desse motorista e que vai tomar todas as providências acerca deste caso. Adriane. É uma situação absurda, né? Você deixar de prestar um serviço a alguém porque essa pessoa é um homossexual. Isso não te impede de nada, né? Você não pode deixar de receber um atendimento ou solicitar uma corrida porque por uma questão como essa. Agora imagina só se esse motorista de Uber fosse um médico, ia se recusar a atender a pessoa, na verdade é de 99, né, a empresa que ele trabalhava, que inclusive já se manifestou contrário à opinião, ao posicionamento desse condutor. E agora imagina só, como eu dizia, se fosse um profissional de saúde, eu não vou atender porque a pessoa é homossexual, ia se negar a prestar um atendimento. É algo que precisa sim, claro, de providências, e essa vítima tem todo o direito, depois de uma situação como essa, de procurar a polícia, de oficializar essa denúncia e essa pessoa responder criminalmente pelo o que fez, né? Ninguém pode ter esse direito cessado por nenhum que seja o motivo. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E o diretor do Parque do Mindu foi esfaqueado durante uma tentativa de roubo no local. Quem traz os detalhes é a repórter Nádia Saldanha. 2 homens invadiram as dependências do Parque Municipal do Mindu, que fica localizado na zona centro-sul de Manaus, para roubar. De acordo com informações, eles estariam de olho nos cachos de açaí que ficam dentro de uma área de conservação. O que eles não sabiam é que estavam sendo observados pelo gestor do parque, que foi identificado como José Feitosa, de 53 anos. No momento que ele percebeu essa ação criminosa, tentou impedi-los, mas foi atingido com uma facada no ombro. Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade confirmou o acontecido e disse que essa invasão aconteceu ali, pela parte de trás do parque que dá acesso ao Igarapé do Mindu. E que além dessa portaria que fica perto aqui da bola, vários guardas municipais fazem a vigilância do local. A vítima segue em estado de saúde estável, não há risco de mortes, mas ainda encontra-se internado. Os policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para esta ocorrência. Quando chegaram aqui no local, esses 2 homens já tinham fugido. A Secretaria Municipal informou ainda que o local ficou fechado durante toda esta quarta-feira e que furtos e roubos como este são frequentes. E uma adolescente de 13 anos foi apreendida com 3 facas dentro de uma escola na zona sul de Manaus. De acordo com a polícia, a aluna estaria ameaçando os colegas, como conta a repórter Paloma Mendonça. Por volta de 9h55 da manhã desta quarta-feira, a equipe da 3ª SICOM recebeu a denúncia de que uma adolescente teria entrado em uma escola que fica localizada no bairro Petrópolis com facas. A denúncia partiu da própria escola, dos próprios colegas dessa adolescente, que relataram para a diretora da escola, que então acionou a 3ª SICOM. Quem atendeu essa ocorrência foi a cabo Alessandra. Cabo, então, como foi esse momento que vocês chegaram lá com essa adolescente? Como vocês fizeram essa abordagem? Ela, de fato, estava com facas. Quantas facas eram? Bom, a gente foi acionado pelo supervisor de área, o oficial de área, ligou para a gente informando que uma adolescente de 13 anos estava com 3 facas dentro de uma sala de aula.
Chegando lá, a situação já estava contornada, e fomos encaminhar a adolescente para a delegacia do menor. E a mesma realmente conformou que estava com 3 facas, estava tudo escondido dentro da bolsa dela. Segundo a mesma, era para se defender, mas a gente viu que não era para se defender, porque a aluna estava coagindo os colegas dela dentro da sala de aula. Estava ameaçando os próprios colegas e eles estavam com medo, inclusive, não é isso? Isso, né? Após essa coagi-lo, ameaçá-lo, que estava com uma faca, os mesmos foram chamar a gestora, e a gestora chamou a polícia militar, e imediatamente veio também o Ronda Escolar, que é a gente que está na terceira SICOM, Petrópolis. Agora, que tipo de faca era, assim, a gente pode dizer? Faca de cozinha, média, bem afiada. A família também já veio aqui, né? A família foi acionada pela gestora da escola, a família veio e a própria mãe falou que a filha já várias vezes leva a faca para a escola e tira a faca dentro da bolsa da criança. Então é um comunicado para os próprios pais observar seus filhos, o comportamento de seus filhos, com quem o seu filho anda, porque, segundo a mãe também, ela está andando com pessoas ruins, mais influências da própria comunidade dela. Então, ela está levando dentro para a escola, sendo que a menina falou que ela também é usuária de drogas e a faca, entre aspas, para se defender, que a gente sabia que não é para se defender, era para ferir alguém. É preciso realmente a atenção dos pais. Os pais têm que alertar, têm que trazer na delegacia, é uma coisa que eu sempre digo, repito. Os diretores também, sabendo dessa situação, é bom não se furtar, não fechar os olhos, porque do mesmo jeito que pode não acontecer uma tragédia, como aconteceu, pode vir a acontecer. Né? Ela poderia ter furado alguém dentro da escola, ela já tem um histórico violento. Então, deixar só para uma conversa, que muitas vezes o pessoal da educação tem essa crença, né? Eles acreditam que só uma conversa resolve o problema. O ideal é que traga, sim, para a delegacia. E agora, a partir de agora, o que pode acontecer com ela? O que vai ser feito com ela? Nesse primeiro momento, ela vai ficar apreendida aqui dentro da delegacia, até que a gente possa apresentar ao Ministério Público. O órgão ministerial vai decidir o que vai acontecer, se ela fica internada ou se ela realmente tem condições de responder em liberdade. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação ressaltou que sobre essa situação ninguém ficou ferido ou sofreu algum tipo de agressão e classificou o fato como isolado, ocorrido de forma atípica. A SEDUC reiterou o cumprimento de suas atribuições institucionais, zelando pelo perfeito funcionamento das suas unidades educacionais e pela garantia de integridade de todos os membros da comunidade escolar, mas infelizmente esse fato aconteceu e ela conseguiu entrar com facilidade na escola, portando essas facas todas. Ainda bem que uma desgraça maior não aconteceu. Mas esse não foi o único problema em escolas públicas aqui em Manaus. Um aluno da rede municipal de ensino teria sido estuprado por um grupo de estudantes da mesma escola que ele frequenta. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer mais detalhes desse caso. Fred, a polícia já está investigando o que teria acontecido na escola? Adriane, está se investigando, mas por enquanto esta investigação segue sob sigilo. A investigação quer descobrir em qual circunstância de fato isso aconteceu, se foi dentro da escola ou nas proximidades. O caso aconteceu na Escola Municipal Dalvina de Oliveira, que fica na comunidade Parque Riachuelo, no Tarumã, na zona oeste aqui da cidade de Manaus. Inclusive, este adolescente que não teve o nome e nem a identidade, assim como a idade, nada disso foi revelado por enquanto, já que a intenção da polícia é também deixar essa vítima preservada. Esse adolescente foi levado para a maternidade Moura Tapajós e foi levado lá para o setor das vítimas que recebem atendimento em decorrência de abusos sexuais. Enfim, não se sabe exatamente qual foi o transtorno que esse adolescente sofreu. A polícia ainda vai obter mais informações específicas acerca deste caso. A Secretaria Municipal de Educação disse que está acompanhando o trabalho da polícia e oferecendo total apoio a este adolescente, inclusive apoio psicológico por conta da circunstância que ele passou ali na escola. Segundo as informações da própria polícia, o caso aconteceu na tarde de ontem. Adriane. Obrigada, Fred, pelas informações.
E o ano de 2019 nem bem começou e já contabiliza diversas tragédias. Rompimento da barragem em Brumadinho, incêndio no Ninho do Urubu, acidentes aéreos e agora o atentado numa escola em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, que deixou 10 pessoas mortas. Como lidar com essas tragédias? Como superar perdas como essas? Por onde recomeçar? A repórter Júlia Magalhães conversou com especialistas e mostra que a solidariedade, a empatia e o auxílio profissional são saídas possíveis. Uma tragédia atrás da outra. Em Minas Gerais, na cidade de Brumadinho, a lama arrastou a vida de mais de 160 pessoas e inúmeros animais. No Rio de Janeiro, em Vargem Grande, o incêndio destruiu este alojamento no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Aqui, 10 jovens tiveram a vida e os sonhos interrompidos. Em São Paulo, uma queda de helicóptero comoveu o Brasil. O jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos, e o piloto da aeronave não resistiram à tragédia. No Amazonas, desastres também têm deixado marcas. O dia 17 de dezembro de 2018 vai ficar marcado para sempre na memória do bairro de Educandos. Do chão, do alto, por todos os ângulos, um cenário assustador. Centenas de casas literalmente engolidas pelo fogo. Por conta da dificuldade dos bombeiros de apagar essas chamas, as próprias pessoas estão ajudando como podem. A gente está nessa residência aqui e as pessoas vêm com baldes de água jogando por essa janela na tentativa de conseguir apagar essas chamas, que são muito fortes, como a gente pode observar aqui pela janela. Difícil reconhecer algo em meio aos escombros. Por aqui, só restam destroços daquilo que um dia foi um lar. Agora eu vou morar onde que não tem? É na minha casa mesmo. Sei como. Acabou com a bacia do Educando para mais de 500 casas. O incêndio na noite de 17 de dezembro foi o segundo trauma vivido por Dona Maria. Há 22 anos, uma botija de gás explodiu e o fogo destruiu a casa dela. Aqui no incêndio do Educandos não sobrou quase nada. Foram aproximadamente 600 casas que o fogo levou. E dentre essas casas, exatamente essa onde nós estamos é a casa da Dona Maria, a mesma que passou pelo incêndio em 1996. Qual é o sentimento que a senhora tem olhando essa parte que sobrou daquilo que era o seu lar? Olha, eu tenho uma grande tristeza, porque aqui no meu lar foi muito difícil para construir a minha casa. Quando eu olho assim que eu perdi, num piscado de olho, tudo que eu construí, demorei muitos anos para reconstruir minha casa novamente. Quando eu olho para minha casa, me dá um desespero, uma tristeza tão grande de ver a luta que eu tive para reconstruir minha casa e acabar assim no piscado de olho. Todos os dias ela vê da janela o que restou da antiga moradia. Depois desse incêndio, eu fiquei com um grande trauma de dormir. Quando eu me deito assim, eu estou vendo tudo e eu não consigo dormir. Eu fiquei tão assustada que eu estou fazendo tratamento no psicólogo agora. Não só eu, como minha filha também. A minha filha ela ficou num estado de pânico mesmo, desesperada. Então todos nós três estamos indo para o psicólogo. Minha filha e minha neta de 6 anos que presenciou tudo isso, essa tragédia. Este psiquiatra atende todos os dias pacientes que tiveram de enfrentar situações semelhantes e compara dores e traumas a feridas abertas. Algumas dores, elas são tão graves que precisa de tempo, como eu chamo de uma cicatrização de segunda intenção. O que abrevia esse tempo desse sofrimento? Às vezes, a busca de um profissional
né, que pode orientar e auxiliar, às vezes até com uma medicação temporária, com tempo, para auxiliar essa dor. E uma das coisas que pode auxiliar bem, especialmente quando existe o luto, porque o luto ele tem um tempo de dor. E o tempo que passa do tempo de dor, que já deixa de ser saudável, começa a ser o sofrimento. A espiritualidade pode trazer um conforto para essas pessoas. Se recolher dentro das suas crenças pode amenizar e bem dar um conforto para essas pessoas que estão sofrendo as dores de uma tragédia, de um luto, de uma perda. Ainda, segundo ele, a dor pode ser amenizada pela solidariedade. E dar e receber ajuda pode trazer o conforto. O maravilhoso do ser humano, Juliana, é que o mesmo dedo que acusa vem da mesma mão que afaga. Então, mediante isso, desperta na população um senso de solidariedade. E isso é muito bom, alimentar a solidariedade, diminuir o julgamento. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade deve ficar vigilante para todas as autoridades que podem ser responsáveis por essas tragédias. Solidariedade, maturidade e vigilância. E o que eu acho bem importante é não alimentar a curiosidade mórbida, e sim ver o que há de inspirador numa tragédia para tornar cada um e a sociedade como um todo seres humanos melhores. Enquanto isso, em Educandos, a vida recomeça, degrau por degrau. Para Dona Maria, tragédias destroem sonhos, mas não apagam a vontade de superação. Eu vejo que aconteceu várias tragédias mesmo, igualmente a nossa. Recente agora teve de Mariana, né? Que aquelas pessoas não tiveram nem oportunidade de se salvar como nós tivemos. Aqui ninguém morreu e lá teve várias vítimas. É para nós olharmos para frente e ver que aquelas pessoas que perderam a vida, e ser também solidária a eles, não só a mim, mas aos outros também. É preciso muita força para recomeçar, né? E fazendo uma correção, a reportagem que você acabou de ver é da Juliana Silva. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho e você vai ver como foi o começo do segundo turno do Campeonato Amazonense de Futebol na noite de ontem. Os detalhes em instantes, não sai daí que eu volto já já.